Oi, gente. Eu achei que eu não ia ter tempo pra gravar, mas agora que todas as comemorações de final de ano passaram, quer dizer, eu tenho as comemorações oficiais que, enfim, dia 25, dia 1º, na verdade o dia 1º não é de final de ano, né, de começo de ano, mas enfim, apesar de eu não ter recesso de final de ano, eu basicamente tenho só que trabalhar, né, só. Mas eu vou ter alguns dias de recesso porque para zerar o meu banco de horas. Então, sem ser a semana que vem, a próxima, que seria a semana do ano novo, eu tô de folga. Então, por eu estar mais tranquila, eu pensei, ainda que eu tivesse dito que eu não ia gravar e nem publicar nada durante o feriado de final de ano, né? Eu acho que é bom eu já começar a ter constância mesmo, né, sendo uma data que teoricamente eu tenho que descansar. Eu vou estar descansando de outras atividades minhas, então eu pensei que seria uma boa eu já construir o hábito de criar tempo para gravar e editar. Peço perdão pelo último podcast porque o áudio ficou um pouco esquisito. No começo eu bati muito no meu microfone e tava, enfim, com muitos ruídos, mas eu decidi publicar mesmo assim pra manter a constância. Quer dizer, pra manter a constância não, né? Pra começar a ter constância. Eu tô gravando é o mesmo cenário, mas eu tô gravando numa disposição diferente porque eu não queria ficar sentada na minha cadeira, eu queria ficar sentada na minha cama, porque ontem eu tava atrasada, enfim, para um compromisso e eu escorreguei na escada da minha casa e caí muito feio, então eu tô bem dolorida e eu queria ficar mais confortável. Então por isso que a câmera tá um pouco mais perto do meu rosto. Mas enfim, a gente vai fazendo o que dá, entendeu? E a cada semana eu vou tentar melhorar um pouquinho mais. Eu realmente estava pensando, né, agora há pouco, enquanto estava organizando as coisas, se não fosse final de ano, né, como estaria a minha vida e como seria muito mais difícil eu gravar, né, e eu ter esse tempo, né, para organizar, para criar uma pauta, enfim, um roteirinho. Mas eu vou tentar, né, e aproveitar que essa semana, por exemplo, eu tô mais tranquila, quer dizer, a semana foi muito punk, mas ela tá terminando tranquila. Hoje, especificamente, foi um dia tranquilo, que inclusive eu pude refletir muito. Uma das coisas que eu refleti foi sobre como nesse ano eu vivi em modo de sobrevivência e muito dos meus planos e das minhas ideias do que fazer esse ano, elas foram meio que esquecidas porque eu tava tentando resolver problemas. Eu acho que tem um pouco a ver com o tema de hoje, porque eu acho que a beleza, ela agrega, né, a vida, ela não é o básico, né, ela é algo a mais. Eu vou tentar ser mais sucinta, né, na introdução dessa vez, porque uma coisa que eu percebi é que eu divaguei bastante. Mas só pra finalizar, assim, sobre como minha vida tá. Agora, essa semana que vem, eu vou estar bem tranquila, espero conseguir publicar. Eu tô tentando publicar na segunda. Eu fiz uma vez, eu só gravei uma vez, mas enfim. Essa é a minha pretensão de publicar o podcast toda segunda. Porque, querendo ou não, no final de semana eu tenho um pouco mais de tempo para editar. Então, fica mais fácil para mim gravar numa semana, editar no final de semana e publicar na segunda-feira. Então, eu vou começar a ter esse hábito de ter como dia de publicação do podcast a segunda. Mas, enfim, essa próxima semana, a semana que vai ser publicado esse podcast, esse episódio, né, vai ser uma semana tranquila, a semana do Natal, mas na próxima semana vai ser um pouco mais agitado. Apesar de eu ter esses diazinhos de folga por causa do meu banco, a minha irmã vai casar.
Então vai ser uma semana bem diferente, né? E não acho que vai ter muita coisa pra eu fazer. Realmente as coisas que a gente tinha pra organizar já foram organizadas. Vamos para o tema de hoje. Eu tô com essa ideia há muito tempo de gravar sobre beleza e eu queria falar sobre esse tema há muito tempo porque eu acho que ele toca muito na minha vocação. Eu acho que é um assunto muito desprezado, assim, no meio cristão. Eu entendo o porquê disso, eu entendo porque as pessoas acham que não vale a pena se dedicar a criar algo belo, porque elas acham que o conteúdo, a função é muito mais importante do que a aparência. E de certa forma faz total sentido, mas eu queria falar um pouquinho sobre a importância também da beleza e da estética. E com estética eu não quero falar sobre, enfim, sobrancelha e unhas e maquiagem. E antes de você desistir, dá uma chance para esse assunto, porque como é algo que me interessa muito, né, por causa da minha profissão, eu sempre busquei defender o valor da beleza, né, o valor de você fazer algo esteticamente bonito. Eu já li bastante sobre isso e já refleti bastante sobre isso. E eu queria acrescentar os meus 10 centavos ao assunto. Então eu queria começar falando sobre a diferença de design e arte. Para quem não sabe, e eu acho que se você chegou nesse podcast, provavelmente você sabe, porque eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo sobre o que eu faço e eu sou designer, eu sou formada em design gráfico. Então, eu acho importante diferenciar porque no design a aplicação da beleza é um pouquinho diferente da arte. E design não é arte. A arte ela é única e ela não precisa ter função. Então esse é o grande diferencial do design, é que ele precisa ter uma função e ele precisa ser replicável. Então design não é arte. Eu achei importante trazer esse conhecimento antes de falar sobre beleza, porque existem formas diferentes de você se preocupar com a beleza. Então, por exemplo, na arte, não necessariamente você precisa se preocupar com a beleza, porque, de certa forma, a arte ela é feita para expressar algo, algum sentimento, alguma até opinião do artista. E às vezes, né, a gente estuda os movimentos artísticos, às vezes a arte ela não quer ter mensagem alguma. Eu acho isso muito doido, mas enfim. O design não, ele não é que necessariamente precisa ser belo, mas ele une a forma à função. Então, além de ser algo útil, ele precisa ser algo harmônico, de certa forma. Porque a beleza é relativa em certa instância, né? Porque o que é belo aos meus olhos pode não ser belo aos seus olhos, mas existe um senso comum do que é belo, né? O que a gente até tem estudos sobre a harmonia, enfim, pessoas que são tidas como mais bonitas, elas têm os lados do rosto parecidos. Então, tem vários estudos sobre isso, sobre como coisas mais suaves, como uma foto da praia, ela não tem muitos elementos. Quer dizer, pode ter vários elementos se você tirar foto de uma praia lotada no Rio de Janeiro. Mas, enfim, se você tira uma foto no pôr do sol, você tem a areia, a água e o pôr do sol. Então, todas essas coisas, né, essas sutilezas, elas agregam para algo ser definido como bonito por qualquer pessoa. E como cristã, né, isso sempre
foi também um assunto caro para mim, porque, como eu falei no último podcast, a minha profissão ela foi muito direcionada por Deus. Então, eu, Sara, não entendia o valor, por exemplo, do design. E foi só quando eu entrei e vi o quanto eu amava fazer aquilo que eu tive que buscar em Deus qual era o valor daquilo que eu estava fazendo. Eu tive muitas descobertas e isso só reafirmou, né, que era a vontade de Deus que eu tivesse fazendo o que eu faço, né, na minha profissão. Então, uma das coisas que eu aprendi de forma acadêmica, né, na minha faculdade, como observando, né, posicionamento de marcas, enfim, o design em si, ele agrega valor a um produto. Então, uma bolsa, ela pode ter função, né, de carregar algo, mas ela pode ser feia, vou usar essa palavra mesmo, e custar bem barato, ou ela pode ser bonita, e apesar dela ter a mesma função da feia, ela pode acabar custando milhares de reais. E dependendo também do peso, né, e do valor agregado da marca, aí que ela custa caro mesmo. E tudo isso passa pelo design, pelo branding. O marketing em si, que é o que eu fiz pós-graduação depois de me formar em design, ele vende algo independente daquilo ter valor ou não. Eu entrei em uma crise muito grande, inclusive, quando eu comecei a minha pós em marketing digital, porque eu tinha sido ensinada até então como eu poderia, os recursos que eu poderia usar para agregar valor a algo, a um produto, por exemplo. Pode ser que faça parte, né, do seu projeto, né, melhorar o seu produto para poder vender melhor o seu produto, mas na maior parte das vezes o marketing está preocupado em vender e fazer a parte dele, o produto é com outra pessoa. Mas acabou que, apesar de eu trabalhar com design mesmo, eu trabalho dentro de uma equipe de marketing, então são os dois mundos juntos, né? E às vezes é bem trabalhoso você convencer as pessoas de que fazer algo, né, com uma alta qualidade vale a pena no final, porque acaba que isso envolve muito tempo e produtividade, né? Então, às vezes o marketing, ele quer uma imagem de IA porque você faz em poucos segundos. Mas, como designer, né, a gente vai lá e repara que a mãozinha, né, da imagem de IA fica toda esquisita e a gente precisa ajeitar, enfim, e melhorar para que a pessoa não tenha estranhamento e a imagem da marca não seja afetada, né? Porque se ela se depara com uma arte, né? Enfim, uma publicação, uma publicidade de uma marca em que ela vê que não houve muito esforço ali na apresentação daquele produto, enfim, até às vezes até da própria marca, né? Se for o caso de uma publicação de branding, isso já passa para ela que a marca não necessariamente tem preocupação com qualidade e muitos outros desdobramentos, e não é algo muito consciente de quem é impactado, né? De quem consome o conteúdo, de quem compra o produto. É uma percepção, às vezes, muito inconsciente, assim, da pessoa. E a gente precisa, né, estudar, né, o comportamento e entender, né, de certa forma, como as pessoas funcionam. E apesar de nunca ter feito, de fato, um curso sobre isso, é a vivência do dia a dia. Acaba que a gente tem vários insights sobre isso e a gente vai aprendendo um pouquinho melhor. Mas eu queria trazer um significado mais profundo do que, enfim, design gráfico e marketing, e falar um pouquinho sobre como
a beleza, ela é abordada na Bíblia e eu acho que na maior parte das vezes a gente tem uma visão muito distorcida, porque a gente não tem um contato direto com a Bíblia no nosso dia a dia. A gente acaba absorvendo mensagens e terceirizando, né, a interpretação bíblica para pregadores, pastores. E apesar de ser importante, né, a gente ter orientação e não criar, né, um Deus à nossa imagem e semelhança, né, e ter esse refinamento da nossa própria interpretação, a gente não pode deixar de ter, né, o nosso próprio olhar e meditar sobre a palavra e tirar as nossas próprias conclusões para que elas sejam provadas depois por um discipulador seu, enfim, e pela sua comunidade de fé. Então, eu acho que a gente acaba, como cristão, faltando em muitos assuntos, né, e não sabendo tratar ou falar sobre eles porque a gente não lê a nossa Bíblia. E eu nem tinha pensado em dar essa lacrada, não, mas eu acho que é um ponto importante que se aplica a qualquer assunto que, na verdade, a maior parte dos cristãos não sabe falar sobre, porque não leem a Bíblia. Porque a Bíblia e Deus é muito intencional quanto a isso, de usar a vida de pessoas reais e de histórias, né, bem humanas, assim, porque a Bíblia, através disso, ela traz ensinamentos sobre qualquer coisa da vida. E eu acho que falta muito na gente, né, buscar nela as respostas. E é claro que nem todo mundo vai se interessar por todos os assuntos, como beleza, né? Enfim, às vezes já é um assunto irrelevante para você, mas às vezes tem um assunto aí que você é muito interessado e você não sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Então, fica aí a reflexão. O primeiro ponto que eu pensei em trazer mesmo é o como a beleza ela é importante para a apologética, né? Para a defesa da nossa fé. Ela é um argumento perfeito, a harmonia da criação, a harmonia da natureza, enfim, a beleza mesmo da natureza criada, o como isso revela Deus e revela a existência de Deus. Então, eu acho que isso é um ponto muito básico, assim, que a gente precisa defender, né, a beleza. Justamente por causa disso, Deus foi muito intencional a criar todo o planeta, enfim, a criar toda a criação. E colocar detalhes. Eu moro, enfim, num lugar bem mais retirado, assim. Então, aqui os insetos não são insetos de cidade. Então, cada hora aparece um inseto diferente com uma estampa, enfim, tem vários insetos que eu não faço ideia do nome. E, tipo assim, tem as asas mais bonitas, assim, bizarramente desenhadas, que você fica assim, cara, como é que a pessoa olha pra isso e não vê Deus nisso? Não vê que existe, de fato, um ser pensante que idealizou essas coisas, sabe? O quão a beleza, ela por ela ir além da função, né? Ela ser muito sobre a forma, até o argumento evolutivo, ele não explica 100% por que esses insetos são tão perfeitos. E eu quero dizer que eu acredito, enfim, que as espécies foram evoluindo, mas isso não anula, né, que existe um Deus criador que pensou, imaginou e ouso dizer que sonhou com cada detalhe, né, da criação e executou, né, através da sua palavra
aquilo que ele tinha idealizado. Ele executou através da sua palavra, mas o homem, ele colocou a mão na massa. Até o nosso corpo, né, as funções, né, dos nossos órgãos, o quão perfeito é. Só o detalhe de cada pessoa, né, ter, né, sua fisionomia diferente e específica, isso mostra a mão de Deus. E a beleza também, né? Cada pessoa é bonita do seu jeito. Não quero ir para esse lado, né, da beleza física, mas eu vou acabar tratando sobre isso mais pra frente, porque eu acho que é um argumento muito usado, né, para defender que a beleza não é importante, né, que se preocupa muito com a sua própria beleza, você é vaidoso, enfim, e não é bom você se preocupar tanto com a sua aparência. Mas eu acho que isso tem roubado da gente pensar sobre a beleza no geral, né? Pensar na beleza além da nossa fisionomia. Em Romanos 1:20, a Bíblia diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E ele estava justamente falando sobre isso, como a glória de Deus é vista através da natureza criada, né? E ele estava tratando dos homens da época ali, mas eu acho que se aplica perfeitamente ao nosso tempo. Quanto mais a gente descobre, né? Quanto mais a ciência avança, a gente vê, né, a perfeição daquilo que Deus criou. A igreja tem tido um pouco menos de medo, né, de entrar em lugares onde não entrava antes. E como igreja, eu quero dizer mesmo cristãos, né, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, acho que elas têm sido mais encorajadas a entrar em lugares onde os cristãos não são bem-vindos. Quando as universidades começaram a ser secularizadas, houve essa rejeição à religião. A ciência acabou se colocando meio que em lado oposto à fé. A realidade que eu já falei para algumas pessoas que não creem, né, é que as universidades, elas foram criadas em mosteiros. O principal curso dessas faculdades era teologia. Então, todas elas tiveram esse início. As universidades mais antigas que existem, elas têm esse início, né? E acho que não tem mais essa essência, pelo menos a maioria delas. Mas elas têm esse fundamento, né? Que elas foram criadas não porque a igreja não se importava com a ciência, mas é justamente porque existia, né, essa curiosidade, né, esse desejo de conhecer e entender melhor a criação e o Deus da criação, né, principalmente. Por isso que teologia era o curso, pelo menos inicial, das faculdades. Outra coisa que eu fiquei reflexiva esse ano, mas realmente eu não quis falar sobre nada em momento em que os assuntos estavam muito frescos, assim. Sempre dá vontade, né, quando tem alguma polêmica, você postar um story, falar e expor de alguma forma a sua opinião. Mas eu acho que às vezes a gente, né, apesar de ter essa questão de você perder o time, né, que às vezes você tem aquele momento ali em que aquele assunto tá em alta e as pessoas constroem a opinião das outras, eu acho que é sempre melhor você deixar o assunto esfriar um pouquinho para você se colocar e refletindo sobre, por exemplo, a abertura das Olimpíadas. E teve um clipe recentemente que me mostraram no trabalho também, com uma pegada meio de terror, assim, e o quão essas produções, elas são um tanto quanto vergonhosas, assim. Teve a questão de, nas Olimpíadas, terem feito uma representação da ceia e depois falaram que não, era outra coisa, mas uma das representações, e que isso não tem como eles fugirem,
tinha um homem pintado de azul e ele representava o deus Pan. E nossa, sei lá, eu achei toda a construção assim bem pobre em questão de tanto de significância quanto de produção mesmo, assim, mal produzido. E às vezes beirava mesmo o ridículo. Para quem não sabe, quando Jesus fala para Pedro, né, muda o nome de Pedro, que era Simão, ele fala: não se chamará mais Simão, mas sim Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus e os discípulos estavam na cidade de Cesareia de Filipe, e nessa cidade existia como se fosse uma caverna que eles chamavam de as portas do inferno, porque existia culto ao deus Pan naquela cidade. E isso era parte, né, ali do templo dele, enfim. Ainda que eles corram justificando, né, de várias formas que não era um ataque, a gente acredita num mundo espiritual. Uma das citações que eu mais gosto no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, no começo, é até uma citação de Lutero que diz que nada afugenta mais o diabo do que rir dele. E eu fiquei muito pensativa sobre isso quando eu assisti, né, a abertura das Olimpíadas, porque eu fiquei pensando, nossa, foi muito feio, muito bizarro, tipo, era uma produção que era pra ser milionária e ficou muito nada com nada. Eu acho até que eles tiveram, né, ali uma ideia de storytelling, mas realmente a produção ficou bem abaixo do esperado, né, para uma abertura de Olimpíada. E até porque, né, é um país rico, desenvolvido, e eles quiseram, né, trabalhar tanto com o nonsense, né, e o meio bizarro, né, que era aquilo que eu falei sobre eu não ver muito sentido uma arte que não tem mensagem, mas acho que eles até tinham uma mensagem, mas realmente eu acho que foi tão mal feito que talvez a mensagem deles nem ficou marcante. Isso também se aplica, né, a esse clipe que me mostraram no trabalho, que era um clipe voltado, né, para um terror ali, e me mostraram só uma parte assim, mas nossa, a única coisa que eu consegui reparar era quão mal feito tava aquilo. E às vezes as pessoas querem causar tanto e às vezes elas nem tão preocupadas com deixar um legado, sabe, de algo que trouxe inovação e beleza, mas elas estão mais preocupadas em trazer uma mensagem que vai impactar é uma palavra boa, vai escandalizar e trazer atenção, né? A famosa melancia na cabeça. Eu vou ler o versículo que eu tinha, a passagem que eu tinha separado para refletir sobre a importância da beleza mesmo e como eu tratei de, né, situações, né, coisas ali, produções que não tinham o intuito de refletir a glória de Deus e o quão pobres de beleza elas eram. Isso mostra para mim o como a igreja deve se portar de uma maneira diferente e sempre se preocupar em como ela apresenta Cristo para as pessoas. E isso, claro que isso vai muito, muito, muito além da beleza. Isso tem a ver com ética, tem a ver com caráter, tem a ver com posicionamento, com postura, com verdade. Você viver uma vida de verdade. Eu acho que esse é um maior testemunho nosso como cristãos. É você assumir que você não é perfeito, sabe? Que você erra
mas que existe um Deus gracioso. Esse é um dos testemunhos mais fortes que um cristão pode dar. A passagem que eu vou ler está lá em 1 Samuel 16, versículo 4, que diz assim: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Só para contextualizar, que eu não li desde o começo, o capítulo, Samuel tinha ido àquela cidade, para ungir o novo rei de Israel, né? O rei que substituiria Saul. Então ele foi para a casa de Jessé porque o Senhor tinha mandado ele para lá. Então, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o daqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Essa passagem é muito usada para defender a não importância, né, da beleza, mas eu acho que é uma interpretação muito superficial e de um versículo só, né, dessa passagem, e tem muita confusão quanto a isso, e ela é aplicada de uma forma um pouco irresponsável, né, porque não existe, né, um aprofundamento no contexto, né, do texto para poder tirar essa conclusão, porque apesar, né, desse versículo falar que o Senhor não olha a aparência, quando Samuel vai descrever Davi, ele diz que Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então, não era que os irmãos de Davi eram mais bonitos do que ele, e Samuel estava olhando para a beleza dos irmãos de Davi. Era muito mais sobre a estrutura deles e o como eles se pareciam com um rei que estava, né, reinando naquela época, porque a Bíblia diz que Saul era alto e forte e Davi era de baixa estatura, enfim. E eu imagino, por toda a descrição dele, que ele parecia um pouco mais frágil e delicado, assim. Então tinha muito mais a ver com a estrutura deles como soldados, né, dos irmãos mais velhos de Davi, do que necessariamente deles serem esteticamente mais bonitos. Eles pareciam ser mais preparados para exercer o papel de um rei, né, ali aos olhos humanos. Então Samuel viu a aparência deles, né, a capacidade, né, ali, o potencial que eles apresentavam. Mas assim como a figueira, né, que Jesus amaldiçoou, ela aparentava, né, estar dando fruto. Era esse o julgamento, né, dos irmãos de Davi. Eles pareciam ser capazes de exercer o papel de um rei. Mas Davi tinha qualidades que não eram visíveis para exercer aquele chamado, para receber aquela unção, né, de Samuel. Mas eu vi uma vez alguém comentando sobre o seu próprio perfil, né, do Instagram, e falando que aqui não é focado em estética
e aqui é só sobre pessoas e, enfim, acaba que existe certa arrogância, né, ao tratar disso, né, ao não valor da beleza, né, porque as pessoas se apresentam um pouco mais superiores por não estarem preocupadas com a beleza. E tem uma citação da Maya Angelou que eu gosto muito, que diz assim: as pessoas vão esquecer o que você disse, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. E aplicando bem a esse contexto, né, do comentário, quando você tem um feed que não é preocupado com a beleza, e eu não quero defender aqui que você deve se preocupar com o seu feed, é só porque é uma ilustração para a importância da beleza. A pessoa pode identificar pessoas que você conhece e que ela conhece também nas suas fotos, se necessariamente é sobre pessoas, mas aquilo não traz nenhuma reflexão e não agrega a nada à pessoa. Ela consegue enxergar você como uma pessoa de valor, que se preocupa em pessoas e não com a aparência, mas isso diz muito mais sobre você. Mas aí quando ela se depara com algo, uma foto, uma imagem, né? Eu até falei, né, sobre o pôr do sol na praia, uma imagem que tem beleza e harmonia, aquilo faz ela sentir alguma coisa. E nessa citação fala, né, sobre como as pessoas não esquecem a forma como elas se sentem, né? Quanto a você, né, enfim, a forma que você as faz sentir, a forma que você faz elas sentirem. Tá certo, acho que tá. Enfim, isso se torna, ainda que não seja inesquecível de uma maneira literal, aquilo, como afetou as emoções dela, aquilo transforma ela de certa forma. E esse é o poder da beleza, né, da arte em si, enfim, do design, é que além dele agregar valor e excelência, ele mexe com as emoções e com algo que é muito profundo e, por vezes, é um pouco inconsciente da pessoa, e por vezes também mexe com o consciente da pessoa e traz uma reflexão para ela, e você só precisou apresentar para ela algo belo. E isso é uma ferramenta muito poderosa e é algo muito precioso. E é por isso que Deus fala através da natureza sem precisar dizer uma palavra. Porque a natureza se apresenta bela e harmônica e funcional de certa forma não, de forma completa. A natureza, ela funciona em ciclos e isso a mantém. Então, como isso mostra a glória de Deus, sem eu e você, e sem o próprio Deus dizer palavras audíveis. E isso é uma percepção que a gente precisa levar para a nossa vida, porque isso nos torna mais intencionais naquilo que a gente faz. E em vez de enxergar a beleza como algo muito superficial, a beleza mexe com algo muito profundo. E a gente está perdendo oportunidades tendo essa visão. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a visão de Jonathan Edwards sobre a beleza, porque a beleza foi muito presente na pregação dele, até considerando todos os pontos que a gente passou, ele também tinha muita experiência, muita vivência com a ciência, né? Ele tinha interesse, né, por biologia. Então eu acho que quando você observa muito a natureza, de certa forma você já chega a essa conclusão de que a beleza é uma ferramenta poderosa
que Deus nos dá, né? E que Deus valoriza também. Tem um artigo da Invisible College que eu achei, né, pesquisando sobre isso, e que eu vou ler só um trechinho. Eu posso deixar o link na descrição. E diz assim: por que a beleza importa? Edward conclui argumentando que os seres humanos, mesmo aqueles em situações ruins, não suportam perder de vista um mundo tão belo e amável. Se a criação artística é um desdobramento da criação natural, a qual foi intencionalmente criada por Deus, que escolheu nos oferecer um mundo belo, então a produção de beleza em artefatos culturais é algo que possui um valor próprio. Portanto, se a beleza humanamente produzida é uma sombra da beleza espiritual, então, quando alguém produz uma obra de arte consciente disso, a partir de uma visão da realidade distintamente bíblica e que nos foi revelada pelo próprio Deus nas Escrituras, tal indivíduo tem a possibilidade de abrir uma nova janela para que outros enxerguem o mundo com mais vivacidade, cores, texturas e formas. Em resumo, quando há produção de beleza por parte do ser humano, em especial, mas não exclusivamente um cristão, possibilita-se que fragmentos e lampejos da nova criação nasçam em meio a este mundo ainda escuro e entristecido. E aqui no final ele trata sobre, né, ele traz a citação de Edward, e ele trata sobre a volta de Cristo, novos céus e nova terra, e que tudo será redimido, e a criação espera ansiosamente por esse momento, mas a beleza nos traz saudade, né? Ela é uma grande expressão, uma faceta de quem Deus é. Deus é um Deus belo, né? Além dele próprio ser belo, ele faz coisas belas. A própria história de Cristo, né, o plano da salvação, traz muita beleza. Só de você pensar que Cristo cumpriu tintim por tintim de todas as profecias do Antigo Testamento, a gente vê a preocupação, né, nos detalhes que Deus tem. E a gente perde um pouco disso, né, no nosso dia a dia. Mas que a gente possa, como eu vou postar na última semana do ano, eu vou estar reforçando a mudança que a gente pode ter de um ano para o outro, que é só uma decisão nossa de fazer as coisas diferentes. Então, que a gente possa estar mais sensível, que a gente peça isso ao Espírito Santo, né? Que a gente possa buscar estar mais sensível a perceber a beleza de Deus na criação e também não perder a oportunidade de mostrar a glória de Deus através de algo belo.